E aí, beleza? Você já teve alguma experiência ruim com Linux? Eu já. Vamos conversar sobre atualizações de sistema no Quase um Podcast de hoje. Para mostrar que você é uma pessoa que gosta de se manter atualizada, depois de se inscrever no canal, ativa as notificações, clicando no sininho. Assim você vai ficar sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Manter o seu sistema atualizado é fundamental. Apesar de hoje o Linux ser muito mais conhecido e usado, você não encontra mais tantos computadores vendidos com Linux pré-instalado quanto há alguns anos atrás. Os sistemas operacionais instalados em alguns computadores há tempos atrás eram meio ruins de usar, tinham uma interface estranha e nem de longe eram atualizados. Eu nunca consegui entender o porquê de se usar ambientes pouco conhecidos e muitas vezes não atualizados. O exemplo que mais me marcou foi encontrar um PC de loja com um OpenBox. Nada contra, eu gosto do OpenBox pra caramba, mas para um usuário comum e tendo o Windows 7 como concorrente, não dá, né? Eu acho que essa atitude foi um dos grandes motivos para o Linux ficar mal visto entre usuários não técnicos, em um período que se vendia muito computador. O sistema rodava legal, era leve, rápido, a gente sabe que mais seguro, mas muito diferente do que a maioria dos usuários estavam acostumados. E aí a primeira coisa que a pessoa fazia ao ligar o computador era pedir para instalar o Windows. O tempo passou, a venda com computadores com Linux foi diminuindo e acabou ficando muito mal visto. No ambiente educacional, isso não chegou a acontecer dessa forma, mas infelizmente a impressão não é boa hoje em dia. E dessa vez não é por culpa do usuário novato, mas de como é feita a manutenção do sistema. Eu posso falar com propriedade das escolas, institutos federais, faculdades e centros de formação da minha cidade, mas ao conversar com colegas de outros estados, você percebe que a situação é muito parecida. Você encontra muita escola rodando Linux educacional quase sempre em uma versão antiga, ou rodando Ubuntu, ainda com Unity. E esse é o problema. Não adianta instalar o sistema e não atualizar pacotes e versões. Essa falta de atualização faz com que você não consiga usar programas mais novos e seus recursos, faz com que a busca por laboratórios com Mac ou Windows se torne maior e, se o usuário for novato, é terrível. O cara fica com a mesma impressão ruim de alguns anos atrás, achando que o sistema não é legal ou é muito difícil de usar. Eu participo em alguns eventos aqui em Fortaleza e em cidades próximas, e o cenário é o mesmo. A maioria dos laboratórios, e eu disse a maioria e não todos, antes que alguém dê um pulo, tem versões muito antigas da distribuição, onde o Ubuntu é quase uma unanimidade. Eu entendo que muitas vezes isso pode envolver contratos de manutenção e garantia do hardware ou primar pelo bom desempenho, mesmo que você não consiga utilizar alguns recursos mais novos. De qualquer forma, a impressão que fica é ruim, porque você acaba em um evento que é para promover o software livre, mostrando versões antigas de um programa, onde você não vai ter novos recursos disponíveis, fora que às vezes a ferramenta está muito menos estável que uma atualizada. O que te salva nessas horas é você mostrar o seu desktop no seu hardware, mostrar as coisas funcionando nele e explicar que tudo deveria estar atualizado para funcionar. Esse mesmo cenário é válido para o usuário final. Se você instalou alguma distro, tem que manter essa distro atualizada. Isso não quer dizer que você tenha sempre que ter instalada a última versão de um software, mas é bom pelo menos ter a última versão estável disponível nos repositórios. Atualizar o sistema em distribuições mais conhecidas, como Ubuntu, Fedora, Mint e por aí vai, é muito fácil e, na grande maioria das vezes, seguro. Não vai quebrar o seu sistema operacional. Se você está usando o Linux e está tendo uma experiência ruim com o sistema, verifica se esse sistema está atualizado e se os programas que você está usando também estão. Para finalizar, hardware é outro ponto. Existem distros Linux para quase todo tipo de cenário. Se você não tem um bom hardware, não adianta tentar usar ambientes de desktop mais sofisticados. Eles vão consumir boa parte dos seus recursos e não vão ser tão responsivos. Minha máquina de trabalho é um Core i5 com 6 de RAM. Em 2011 isso era muito bom, e com uma placa gráfica integrada. Dá para rodar o GNOME ou o KDE? Dá, mas não vai ficar tão bom, principalmente se você for editar vídeos, trabalhar com imagens mais pesadas e coisas do gênero. Então você, como usuário, tem que ficar ligado em duas coisas: atualizações e o cenário correto de software para o seu hardware, ok? Diz aí pra gente se você já teve alguma experiência ruim usando Linux e como você resolveu. Lembra que a sua participação é bem-vinda e super importante. Compartilhar conhecimento e experiência é uma das melhores coisas da internet. Até mais, gente.
É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!